E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre funções, ok? Então aqui a gente vai dar uma introdução ao estudo de funções, como que ele se dá, como que acontece até chegar nas aplicações, que depois a gente vai ver posteriormente, e os tipos de funções diferentes, função de primeiro, segundo grau, logaritmo, exponencial, inversa, composta e por aí vai, certo? Então, se você não quer perder nenhum desses vídeos, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Lembrando que sempre tem lista na descrição, lista de exercícios na descrição, tá bom? Então, bora lá! Então, olha só, para entender função, existem alguns pré-requisitos iniciais. Primeiro, o que é uma função? A função ela é uma equação onde uma variável depende do valor da outra. Beleza? Basicamente, a grosso modo, seria isso. Nesse caso, por exemplo, de onde saiu a ideia de função primeiro? Desde quando a gente começa a estudar conjuntos, aquela ideia de separar por características especiais, dali a gente cria relações entre dois conjuntos e essas relações se tornam as funções posteriormente. Então, daí a gente tira o que a gente chama de produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Pensa comigo. Um exemplo bem simples. Dados os conjuntos A, 5 e 6, B, 2, 3 e 4, vamos determinar o produto cartesiano A vezes B. A por B também, depende, né? Existem duas formas de você determinar esse produto cartesiano. Na verdade, três, mas vamos explicar duas. Primeiro, é a forma tabular e a forma gráfica, beleza? Na forma tabular, a gente vai só escrever todas as possibilidades do conjunto. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, A por B, eu tenho que fazer exatamente isso. O primeiro elemento do conjunto A é o 5, concorda? Então o 5 tem que se relacionar com os três dali, formando o que a gente chama de par ordenado, tá? Então aqui, ó, o primeiro número daqui era 2, então fica 5 e 2. O segundo era 3, 5 e 3. O terceiro é 4, então 5 e 4. O segundo número aqui é 6, ele também tem que se relacionar com os três de lá, então vai ficar 6 com 2, 6 com 3, 6 com 4. Então, isso é o que a gente chama de produto cartesiano, entendeu? Essa forma de representação é chamada de forma tabular. Então, qual a outra fórmula de representatividade? A gente tem a forma gráfica também. A forma gráfica, ela é chatinha de fazer, mas não é difícil. Aqui, ó, forma tabular. Vou escrever aqui para você não esquecer, ó. Tá? A forma gráfica é o que normalmente o pessoal mais faz aí. É só uma representação gráfica mesmo. Repara que os números que a gente tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? Então, eu teria que representar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou colocar aqui, ó. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vem, ó, 5 com 2. Então, repara que aqui você começa a ter aquela indicação de que o primeiro elemento do par ordenado, ele é uma coordenada x, o segundo elemento é uma coordenada y. Então, eu tenho 5 de x e 2 de y. Então, vem aqui, ó, 5 de x e 2 de y, que é mais ou menos aqui, ó. O outro, ó, 5 com 3, então o 3 está cá em cima, o 5 ainda continua o mesmo. O outro, 5 com 4, então vem aqui e aqui. Certo?
Mesma coisa o outro, ó, 6 com 2, o 6 é de x, o 2 é de y, 6 com 3 e 6 com 4. Então, isso é o que a gente chama de forma gráfica. Esses dois tipos de representação você usa muito dentro de funções, tá? Às vezes para dar uma resposta ou para fazer uma análise gráfica. A partir daí, a gente tem a ideia do que chamamos de relação binária. A relação binária é a primeira ideia de função que você tem na sua cabeça aí, você só não lembra, tá? Então, ó, imagina a situação. Dados os conjuntos A e B, efetuando o produto cartesiano, temos. Então, já te expliquei como é que faz o produto cartesiano. Aqui está todo mundo. Considerando a relação R, x e y pertence ao produto cartesiano, tal que y é igual ao dobro de x. Certo? Então, o que é essa relação? Essa relação é o que a gente chama também de lei de formação. Beleza? É o que gera a função. Então, por exemplo, a relação é o que me interessa. Existem N possibilidades, o que me interessa é a relação. É o que depois eu vou chamar isso de função. Beleza? Então, nesse caso, a relação são só os que o y é o dobro de x, certo? Eu te disse que x é o primeiro elemento e y é o segundo. Então, a minha relação, ela vai ser onde que eu tenho o dobro? Aqui, o x é 2, o y é 4, então esse é o primeiro elemento. E aqui, o x é 3, o y é 6, certo? Então, minha relação é só isso. Para quando x vale 2, o y vale 4. Quando x vale 3, o y vale 6. Então, a relação ela é um pedaço de um produto cartesiano. De todas as possibilidades que podem acontecer, a relação é o que me interessa. Beleza? Olha só, um exemplo bem simples da outra representação que eu te disse, que é o diagrama de flechas. Esse também é muito importante, principalmente na classificação das funções. Então, observa comigo. Dados dois conjuntos, A e B, e a relação R, sabendo que y é igual a x mais 1, construa o diagrama de flechas. Beleza? Então, como que a gente faz? Vou pegar a relação e fazer todas as possibilidades. Lembra o seguinte, a gente só substitui no valor de x o A, tá bom? Por que é o A? Porque a relação é de A para B. Se fosse a relação de B para A gente substituiria no lugar do x os valores de B, tá bom? Então, fica muito atento a isso. Então, por exemplo, nesse caso, esses são os valores de x. Se eu considerar x como menos 1, x é igual a menos 1, e substituir é o primeiro valor de A aqui, ó. Substituir aqui, eu vou ter y é igual a menos 1 mais 1, que dá 0. Certo? Deixa ele ali por enquanto. O segundo valor era 0. Se eu considerar, ó, x igual a 0, eu tenho 0 mais 1, que é 1. Certo? Se eu considero 1, então x igual a 1, eu tenho que o y é 1 mais 1, que é 2. Se eu considero 2, então eu tenho x igual a 2, y é igual a 2 mais 1, que é 3. Pronto! Resolvi a relação. Representar no diagrama de flechas, então, seria isso, ó. Coloco aqui os dois conjuntos. Nesse caso, é A e B. O A é menos 1, 0, 1 e 2. O B é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, o que a gente faz? Literalmente, constrói flechas. Quando eu usei menos 1 no x, eu achei 0 no y. Então, do menos 1 até o 0. Quando eu usei 0, eu achei 1.
Então, do 0 ao 1. Quando eu usei 1, eu achei 2. Então, do 1 ao 2. Quando eu usei 2, eu achei 3. Ah, mas sobrou elemento de B. Não tem problema, tá bom? Você vai entender o porquê que não tem problema. Então, isso aqui é o diagrama de flechas a partir da relação. É uma representação de uma relação que também pode ser uma função. Observe aí. Então, quando que uma relação se torna função? Quando você vai representá-la e cada elemento do conjunto A, do conjunto de origem, tiver ligação apenas com um elemento do conjunto B, certo? Então, isso é a característica de função. Sendo assim, observe alguns exemplos. Nesse caso daqui, ó, repara que saiu uma única flecha de cada um, certo? Chegou um em cada um, normal? Então, esse caso aqui é função, ok? Então, vou só colocar um ezinho aqui para você saber. Ó. Esse caso aqui é função. O daqui, ó, repara que saiu uma de cada um. Ah, mas chegou duas no 4. Não importa, tá bom? Pode chegar mais de uma. Não pode sair mais de uma. Então, nesse caso, também é função. Esse caso daqui, olha só. Do 1 saíram 3 flechas. Não pode. Só pode sair uma flecha de cada elemento do conjunto A. Beleza? Então, no caso, esse caso aqui não é função. Outro caso que pode aparecer. Ah, chegou uma flecha, chegou, ok, mas sobrou um elemento de A. Também não pode sobrar, tá certo? Todo elemento de A tem que ter um elemento receptor em B, beleza? Se ele não tem, então não é função também. Repara que aqui eu representei 4 relações diferentes, 2 são funções e 2 não são. Então, o que quer dizer isso? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Ok? Justamente por causa desses critérios que eu coloquei aqui. Em funções também, uma outra coisa que é muito útil você aprender as determinações é o que a gente chama de domínio, imagem e contradomínio. O que é cada uma dessas coisas? Domínio é de onde saem as flechas. Num gráfico de função comum, o domínio é o x, é o que você substitui no lugar do x, certo? Então, ó, o domínio, a gente representa ele assim, ó, domínio da função, ok? Ele é de onde saem as flechas. As flechas, nesse caso aqui, saíram do 4, do 5 e do 6, certo? Imagem. O que é imagem? Imagem é onde chegam as flechas, beleza? Ou seja, no gráfico é a reta y, é onde o gráfico tem coordenada na reta y. Isso é a imagem. Ela é representada por IMF, a imagem da função. Então, nesse caso, chegaram no 2, no 4 e no 5. Beleza? E contradomínio? O que é contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto que recebeu as flechas. Então, por exemplo, na maioria é assim, ó, contradomínio da função. Na maioria dos casos, o contradomínio é real. Por quê? Pode ser qualquer número real, beleza? Por isso que em problemas de função mais avançados, a gente nem ouve falar muito do contradomínio, porque ele é sempre real. Então, nesse caso, o contradomínio é todo o conjunto B. 1, 2, 3, 4 e 5.
ok? Eu sei que às vezes você está me perguntando de onde saiu esses números. Aqui eu coloquei só números aleatórios para te explicar uma situação, beleza? Não tem relação nenhuma a eles, não. Então, daqui a gente tira domínio, imagem e contradomínio, tá? Bora para frente. Então, olha só, a gente tem três tipos, né? Três tipos de qualidade diferente de função, tá? Normalmente usa esse termo, qualidade de função, que é a injetora, bijetora e sobrejetora, certo? Tem livros que traz como injetiva, sobrejetiva e bijetiva, mas é a mesma coisa, tá bom? Da definição, a gente tem que injetora é toda função que cada elemento distinto de A tem um elemento distinto de B que o recebe. Então, repara que saiu uma flecha daqui, chega em 1, tudo bonitinho. Pode sobrar em B, certo? Então, esse é o caso da injetora. A sobrejetora. A sobrejetora é quando a imagem da função é igual ao contradomínio. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, a imagem é igual ao conjunto B. Repara. Ah, mas chegou duas flechas. Não tem problema, tá? Então, se a imagem é igual ao contradomínio, né? Se a imagem é igual ao conjunto B, a gente usa dizer que a função ela é sobrejetora, beleza? A terceira é a bijetora. Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, sai só uma flecha de cada um, chega só uma flecha em cada um e a imagem é igual ao contradomínio. Então, nesse caso, repara, não sobra ninguém aqui, certo? E só chega uma flechinha em cada um. Então, nesse caso, a gente chama ela de bijetora ou bijetiva, beleza? O domínio da função real ele tem características especiais. Para que serve o cálculo do domínio? Saber o domínio da função ele é muito útil na hora de você resolver determinado tipo de problema. Às vezes você resolve um problema imenso e encontra um resultado ou dois. E fica difícil de você determinar se aquilo é uma verdade ou não. O domínio, ele existe justamente para isso, para você verificar o que a gente chama de condição de existência daquela função. Aqui eu representei 3 casos de domínio para a gente avaliar. O primeiro caso, uma fração comum com a variável no denominador. Do conhecimento de frações, do conceito de frações, você tem o seguinte: é impossível existir uma fração com denominador zero, ok? Porque não tem como você dividir nada por zero e uma fração é uma divisão, é um quociente, beleza? Então, se não existe nada com denominador zero, então o que você tem que fazer? Só fazer isso, ó. Pega o denominador e ele tem que ser diferente de zero. Lembrando que são funções reais, tá bom? Dentro do campo dos números reais. Então, esse 5 passa com a operação inversa. Então, 2x é diferente de 5 positivo mais zero, que vai dar 5 mesmo, né? E o 2 passa dividindo. Então, x é diferente de 5 sobre 2. Ok? Então, isso aqui é uma característica, é o domínio dessa função. Como que a gente pode representá-lo, tá? Você pode representar com notação de conjunto. Ó. Domínio da função vai ser, então, x pertencente aos reais, tá ok? O x é diferente de 5 sobre 2. Beleza? Então, essa é a primeira representação de domínio. Mas e se a função ela tiver uma raiz? Aqui eu coloquei uma função com fração, mas nem havia necessidade, tá? Desde que ela tiver uma raiz, você trabalha desse jeito. Você aprendeu que não existe dentro do campo dos reais raiz quadrada de um número negativo, certo? Existe só do zero em diante.
Então, a gente considera o seguinte, tudo que está dentro da raiz, x menos 6, tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, pode ser zero, mas tem que ser número positivo, não pode ser nada negativo. O processo de resolução é o mesmo, 2x vai ser maior ou igual a 6, o x é maior ou igual a 6 dividido por 2, que ele passa dividindo. X, então, é maior ou igual a 3. Isso aqui é a condição para que o domínio ocorra. Se você estiver fazendo um exercício e o exercício deu lá 2, então 2 não pode ser resposta para essa função. Então, por exemplo, o domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tá ok? O x é maior ou igual a 3, ok? E se a gente tiver uma mistura do primeiro com o segundo caso? Aqui, uma fração em que o denominador é uma raiz. Ah, Anderson, eu racionalizo. Pode racionalizar, não tem problema não, mas vai te dar um trabalhão terrível, porque vai gerar uma equação de segundo grau. Então, considerar o domínio aqui, às vezes fica mais fácil. Olha, eu sei que se tiver no denominador tem que ser diferente de zero. Se tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, se ela tiver nos dois casos, no denominador e dentro da raiz, ela tem que ser só maior que zero, não pode ser maior ou igual, certo? Passo 2 para cá, então eu vou ter x maior que menos 2, e só isso. Então, o meu domínio dessa função aqui será x pertencente aos reais, tá ok? O x é maior que menos 2. Beleza? Então, olha só. Daqui ainda tem o conceito da raiz de uma função. Mas a única coisa que você tem que saber é o seguinte. Raiz da função é o número que quando eu substituo no lugar de x, ele dá zero. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Deixei aí a lista de exercício para vocês. E durante a semana que vem, a gente vai postar mais alguns vídeos sobre função inversa e composta, que eu acho importante demais vocês olharem antes da gente passar para as funções polinomiais padrão, beleza? Se você assistiu até aqui, se gostou, deixa seu like, não esquece, se não é inscrito, se inscreve, porque ajuda bastante a gente compartilhar o conteúdo do canal. Beleza? E continuar fazendo, né? Que é o mais importante. Espero que tenham gostado. No mais, muito obrigado e valeu!